continuidade, vamos ao próximo mito, que é particularmente o meu favorito. Número 6. Não existem ateus em um avião caindo. Alguns dizem que em tempos de crise ou de grandes dificuldades, não é possível manter a descrença em algo maior, e quem se diz ateu acaba sempre apelando para o poder divino. O avião caindo é somente o exemplo mais utilizado, mas na verdade as pessoas querem dizer qualquer situação ruim, como doenças, guerras, problemas financeiros, familiares, etc. Para ateístas é natural chegar a essa conclusão. A maioria das religiões ocidentais apresentam Deus como um pai cuidadoso que faria de tudo para proteger seus filhos. E, possuindo total poder sobre todos os acontecimentos do universo, ele não deixaria que nada de ruim acontecesse com eles. Assim, é compreensível que quem acredite em tais alegações presuma que circunstâncias complicadas automaticamente levarão as pessoas ao teísmo. No entanto, essa também é uma conclusão falsa. Eu até acredito que já tenha havido 1 ou 2 ateus que tenham apelado para o sobrenatural frente a situações desesperadoras. Afinal, nós também somos seres humanos, sentimos medo como todo mundo. E uma solução miraculosa para os problemas pode ser reconfortante nesses casos. No entanto, elas não se tornam mais ou menos verdadeiras simplesmente por nos fazer sentirmos melhores. Além disso, como essas experiências poderiam gerar uma fé verdadeira? Deus ia realmente querer que alguém acreditasse nele simplesmente por estar sob grande pressão ou medo? Uma fé desse tipo poderia gerar uma vida de adoração e amor, que são as bases de diversas religiões? Isso sem contar que a simples fé em Deus nunca resolveu por si só o problema de ninguém. Se você estiver morrendo de fome e rezar implorando a Deus por um prato de comida, eu duvido muito que ele apareça milagrosamente na sua frente. Os problemas da fome e da miséria na África estariam resolvidos, se fosse o caso. Também nunca ouvi falar de um crente ter sido salvo de um avião caindo por ter rezado com bastante fé. Do contrário, nenhum avião com algum religioso dentro cairia. Expandindo-se ainda mais esse conceito, nós poderíamos concluir que não haveria nenhum problema na vida de nenhum religioso se eles tivessem fé suficiente e rezassem pedindo a ajuda de Deus. Mas como há aos montes religiosos vivendo na miséria, só se pode concluir que ou Deus não existe e são as atitudes tomadas pelos próprios homens que fazem diferença nas horas das dificuldades, ou Deus existe e tem uma maneira bem peculiar, para não dizer sádica, de conduzir o universo. E nesse último caso eu não vejo por que ele seja merecedor de adorações. Mito número 7. Os ateus odeiam Deus. Eu cansei de contar o número de vezes em que religiosos me perguntam por que eu odeio Deus. Aparentemente, para essas pessoas, o fato de não acreditarmos na mesma entidade divina que elas significa que a odiamos, ou que o ateísmo é fruto da rebeldia ou do orgulho. Não, nós não odiamos Deus nenhum. Nós simplesmente não acreditamos que eles existam. É difícil odiar algo em que não se acredita. Alguém por acaso sente ódio do bicho-papão? Talvez esse pensamento derive do fato de que alguns religiosos acreditam que os ateus deixaram de crer em Deus porque passaram por alguma dificuldade e aí concluíram que Deus não gostava deles e, portanto, merecia ter esse sentimento retribuído. Mas isso é errôneo. A maior parte dos ateus com quem eu tenho contato levam uma vida normal, não tendo muito do que reclamar. É claro que todo mundo passa por dificuldades em algum momento, e em algumas situações pode ser que isso realmente tenha contribuído para a falta de crença. Mas eu não acredito que seja simplesmente por causa disso que as pessoas deixem de acreditar em Deus. Ou mesmo que isso seja um fator indispensável para a falta de fé. Existem vários fatores conjugados que atuam para o surgimento do ateísmo, e o fato das pessoas passarem por injustiças e sofrimentos é somente mais um dos possíveis. Mito número 8. Os ateus querem acabar com a religião. Eu acredito que esse mito se origine do anterior, de que os ateus odeiam Deus. Porém, ao invés de limitar esse rancor somente à divindade, alguns acreditam que ele se estenda às religiões de uma maneira geral, e concluem que os ateus acabariam com todas elas, se possível. Esse mito é o mais difícil de se desmentir. Talvez até porque ele nem se trate de um mito. Se você perguntar a um ateu se ele gostaria de ver o fim das religiões, ele provavelmente diria que sim. O problema é a forma como as pessoas veem essa afirmação. Quando um ateu diz que gostaria de ver um mundo sem religião, como John Lennon inclusive também já disse, ele está querendo dizer que gostaria de ver um mundo livre das coisas nocivas que as religiões trazem. O problema é muito menos as crenças religiosas em si do que as coisas que elas são capazes de produzir. Embora muitos ateus tenham noção de que as religiões possuem lados positivos, todos nós temos certeza que esses aspectos positivos são acompanhados de pontos negativos também. O que se pretende com o fim das religiões não é o fim da fé,
Até porque isso seria impossível. A fé é de foro íntimo, ela não tem como ser controlada. O que se pretende é o fim da fé organizada, regulada e imposta, que é o que uma religião é no fim das contas. O fim de alguém ditando como as pessoas devem se comportar ou pensar. O que se quer é aproveitar o que as religiões trazem de bom, como a caridade e o espírito de coletividade, descartando o que elas têm de ruim, como a intolerância, a irracionalidade e a exploração. Mas é claro que, como a paz mundial e o comunismo, essa ideia é uma utopia e nunca poderá ser posta em prática. Enquanto houver uma pessoa que se dispõe a se submeter a uma religião, haverá alguém disposto a explorá-la. Mito número 9. Ateus não creem porque não conhecem a palavra de Deus. Quando eu digo que sou ateu, muitos religiosos me dizem que eu provavelmente não fui tocado pela fé por não conhecer as palavras de Deus ou as maravilhas que Ele é capaz de operar. Muitos me recomendam que eu leia a Bíblia ou que compareça ao culto deles. Aí sim eu entenderia sua devoção religiosa e como Deus é maravilhoso. Bom, vejamos. Nós vivemos num país onde 92% da população segue uma orientação religiosa e 87% dela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ao nascermos em uma família religiosa, somos batizados assim que entramos no mundo. Boa parte das escolas ensinam religião para os alunos. Programas televisivos transmitem missas e cultos ao vivo. Nosso dinheiro ordena que louvemos a Deus e vários prédios e locais públicos exibem imagens religiosas. Uma bancada parlamentar baseia sua legislatura em dogmas religiosos. Não raramente ouvimos pregações de fiéis em trens e ônibus indo para o trabalho e na volta dele. E nosso governo gastou ano passado milhões de reais para permitir que o líder da maior religião do mundo viesse pregar para os jovens do nosso país. Em um cenário como esse, alguém em sã consciência pode realmente imaginar que um ateu brasileiro nunca tenha ouvido a palavra de Deus, que não saiba nada sobre as principais religiões do país? O que acontece normalmente é exatamente o contrário. A maior parte dos ateus brasileiros foram criados e educados em uma religião. A consciência de ter se tornado ateu normalmente vem depois de muito estudo e ponderação sobre as próprias crenças. Isso porque para se tomar uma posição contundente a respeito de algo, deve-se conhecê-lo. Eu mesmo já li a Bíblia de cabo a rabo pelo menos 2 vezes, e isso não fez com que ela se tornasse mais verossímil para mim. Pelo contrário. Um outro exemplo é dado pelo Pew Research Center nos Estados Unidos. Segundo o Instituto, os ateus estadunidenses foram o grupo que se saiu melhor num teste sobre conhecimentos religiosos. Em nosso país nunca foi realizada uma pesquisa similar, mas é possível que os resultados fossem parecidos. Afinal, normalmente não é por falta de conhecimento religioso que as pessoas se tornam ateias. É justamente pelo excesso. Mito número 10. Um ateu de verdade deve ou não deve agir de tal maneira. A falácia da expulsão do grupo é normalmente utilizada por religiosos para justificar comportamentos tomados por membros de determinada religião que não condizem com os ensinamentos professados por ela. Fulano não é um cristão de verdade, ou um religioso de verdade não faria isso. São frases normalmente utilizadas em situações controversas, como nos casos de pedofilia envolvendo líderes religiosos. Infelizmente, essa falácia é muito utilizada também em relação aos ateus. Ou, pior ainda, às vezes é utilizada pelos próprios ateus. Quando algum ateu toma alguma atitude que não é comum a um descrente, como se posicionar contra o aborto, casar na igreja, ser contra a laicidade do Estado, converter ou deixar de converter alguém para o ateísmo, alguns insistem em dizer que fulano não é um ateu de verdade, que um ateu de verdade jamais agiria de tal maneira. Bom, não existe um ateu de verdade. Ateus não seguem dogmas, doutrinas pré-definidas, cartilhas ou líderes. Não existem regras a serem seguidas para ser considerado ateu. A única exigência é, por uma simples questão de definição, que não se acredite em deuses. Fora isso, ateus podem discordar em relação a qualquer coisa. E isso é uma coisa boa. Pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto suscitam discussões e troca de conhecimento. Ao debater um tema sobre o qual você tem um posicionamento com uma pessoa que tem outro, os 2 pontos de vista podem se modificar gerando um terceiro e fazendo evoluir o entendimento sobre o assunto. É uma situação um pouco mais difícil de se conseguir com a religião, principalmente em relação a temas espinhosos, e os ateus deveriam agradecer por essa liberdade de pensamento ao invés de criticá-la. Bom, e com isso nós chegamos ao fim dessa lista de mitos sobre o ateísmo. Eu gostaria de deixar claro que essa lista é baseada no meu entendimento pessoal,
Então, se alguém discorda dela, ou concorda, mas quer comentar alguma coisa, ou gostaria de acrescentar algum mito que porventura ache relevante, sinta-se à vontade para deixar o comentário aqui